Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês sobre quanto varia essa alimentação quando a gente vai observar os lugares por onde a gente passa, os lugares, né, no mundo, no Brasil, o quanto varia. A alimentação ela tem diferenças regionais. E quando a gente fala dessas diferenças regionais, a gente pode perceber que ela tem nome diferente, por exemplo. Isso aqui. Como é que você chama isso aqui aí onde você está? Eu chamo de açaí. Mas eu sei que existem lugares que chamam de outro jeito. Por exemplo, isso pode ser açaí para alguns, mas para outros pode ser jussara. E tá falando da mesma coisa. Você pode chegar numa banca e falar assim: olha, me dá 500 ml de jussara, me dá um copinho aí de 300 ml, 400 ml de jussara. Ah, eu quero uma jussara e põe em granola, põe em leite condensado. Ou você vai chegar num outro lugar e o pessoal vai olhar e falar: jussara? O que tá falando? Jussara não trabalha aqui não. Que isso? Aí você vai nesse mesmo lugar e fala assim, ah, é açaí. Ah, açaí sim, aí a gente sabe. Então a alimentação ela varia. A gente está falando da mesma coisa, mas elas têm nomes diferentes. Então tem essas diferenças regionais no nosso Brasil. Isso é muito legal. E quando a gente observa essas diferenças regionais, eu ainda percebo que a gente tem alimento típico de outras regiões. Esse mesmo, a jussara ou açaí, coloquei aqui o nome que eu chamo, tá? O açaí, ele é uma comida típica da região do Nordeste e se espalhou para o Brasil inteiro. Você vai para outros lugares, você vai para o Sudeste, você vai para o Sul, você vai para o Norte e tem açaí pra caramba. E as pessoas gostam, e tipo, caramba, açaí, não vivo sem, vou tomar um açaí depois de uma malhação. Então, eu estou falando de uma comida que é típica de uma determinada parte do nosso país e que se espalhou pra caramba. Você pode falar de churrasco, por exemplo, super tradicional, churrasco gaúcho, que é completamente diferente do churrasco carioca. Então, eu estou falando ali de alimentos que mudam de um local para o outro. Para além do nome, a gente ainda tem alimento típico. A gente tem modo de preparo diferente. Se eu falar para você de cuscuz, você não sabe nem se eu estou falando se é doce ou salgado. Você não sabe se eu estou falando que é branco ou amarelo. Olha isso. Você tem várias possibilidades. Então o alimento ele muda, dependendo do local que a gente estiver. Mas quando a gente fala dessa alimentação e da forma como a sociedade interage com a alimentação e se relaciona com ela, a gente percebe que existem alguns distúrbios nutricionais. E quando eu falo desses distúrbios nutricionais, eu quero falar, por exemplo, de subnutrição. Quando você fala de subnutrição, é quando, ao se alimentar, falta um ou mais nutrientes. Ah, eu até como, mas eu não gosto de feijão, não gosto de legume, ah, olha, fruta eu não como também não. E aí, quando você vê, a pessoa está comendo, mas falta proteína na dieta dela. A pessoa está comendo, mas não está ingerindo lipídio nenhum. Então, nesse caso, está faltando nutriente. A gente fala em subnutrição. Um outro tipo é quando você tem a desnutrição. E a desnutrição se trata da menor ingestão de energia. Então a pessoa não está comendo, ou não está comendo nada, ou está comendo uma quantidade muito menor do que deveria ser ingerida por aquela pessoa, naquela idade, naquele peso. Então, nesses casos, a gente vai falar de subnutrição. E você está falando da distribuição equivocada que existe de alimentação no nosso país. Algumas pessoas com muito e outras pessoas com muito pouco levam a gente para esse quadro de subnutrição. Um outro exemplo que a gente tem de distúrbio nutricional é quando você fala de supernutrição. Agora, a ingestão dos nutrientes, ela está acima do que é necessário. E quando você está ingerindo muito mais energia, muito mais quilocalorias do que você precisa, a gente já bateu esse papo aqui. Aí você vai falar de engordar. E quando essa ingestão ela é sistemática, ela é contínua, a gente chega num quadro de obesidade. Então eu tenho vários distúrbios nutricionais e todos eles relacionados à forma como a gente interage com o alimento que a gente consome. Eu espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo.